Boa noite a todos. Tudo o que vocês vão ouvir a partir de agora é algo um tanto difícil de acreditar. Eu mesmo não acreditaria se me contassem o que vocês vão ouvir. Mas depois de ter passado pelo que passei, e por muito pouco não ter a minha vida tirada por uma criatura horrenda, deixei de desacreditar de coisas sobrenaturais. Parei de zombar de tais aparições. E também não abuso mais com ruas completamente escuras durante a noite. Eu me chamo Ricardo Souza, e na época de todo este acontecimento, eu era um jovem bastante tranquilo. Tinha lá meus 22 anos e vivia em uma pequena cidade no interior do Paraná. Sempre tive uma vida tranquila e também bastante normal, até que em uma determinada noite, bastante sombria, tudo mudou para mim. Era um final de semana, e como sempre eu tinha por costume, eu fazia o caminho da minha casa até a casa de minha namorada Juliana. Tanto a ida como o retorno, eu fazia a pé. Não era um caminho tão longo, e eu já estava habituado a caminhar e fazer este mesmo caminho por muitas vezes. Confesso a todos vocês que o fim de tarde que eu passei junto com Juliana e a sua família foi incrível. A família dela havia preparado uma pequena festa surpresa para mim, pois naquele final de semana era o meu aniversário. Então, depois de um fim de tarde super agradável, eu e Juliana resolvimos sair andar pelas ruas próximas à sua casa. A noite estava bastante agradável, e o céu estava nos contemplando com uma enorme lua cheia, que lançava sua luz pálida sobre as ruas desertas. Lembro-me de Juliana estar enganchada em meu braço. A rua estava deserta. Não se via uma única alma andando por aquelas ruas, a não ser nós dois. Foi então que acabamos ouvindo o que parecia ser um uivo terrível que acabou ecoando pela noite. Juliana, com o susto que levou, acabou soltando um grito muito alto e de imediato se agarrou a mim. Por um pequeno momento paramos sobre a calçada e eu olhava em direção da onde tinha ouvido aquele grito. Eu sentia que meus instintos me alertavam para algo terrível que vinha se aproximando pela mata, que existia do outro lado da rua. Então eu e minha namorada aceleramos os passos, indo em direção à sua casa. Mas antes que pudéssemos reagir, algo enorme e monstruoso saltou das sombras sobre nós. O impacto que recebemos acabou nos derrubando violentamente no chão. Não sei se foi por medo, ou porque quando estamos em perigo nosso corpo tenta confrontar formas de se livrar do que pode nos causar mal. Mas no mesmo momento em que eu caí, eu acabei me levantando e de imediato tentava encontrar Juliana. E para o meu espanto, eu a vi presa sobre o peso da criatura, enquanto seus olhos se encontravam com os olhos amarelos e sanguinários do lobisomem. A besta era terrivelmente grande, com garras afiadas e curvas. Sua arcada dentária se projetava para fora de sua boca, deixando à mostra suas enormes presas ameaçadoras. O lobisomem rosnava e ao mesmo tempo se babava sobre Juliana.
Foi então que neste mesmo momento, sem nem ao menos pensar, acabei me jogando sobre a criatura. Foi o suficiente para que Juliana conseguisse escapar da fera. Enquanto eu sofria o ataque do lobisomem, Juliana gritava desesperadamente, mas a cidade estava adormecida. E ninguém veio ao nosso socorro no momento em que aquele ser desferia pesadas mordidas em mim. Por um pequeno momento eu vi pequenos flashes da minha vida passando em minha mente. Foi então que uma grande matilha de cães de rua apareceu. Meus amigos, vocês podem não acreditar, mas a quantidade de cachorros que ajuntou ao nosso redor era muito grande. Todos aqueles cães cercaram o lobisomem, enquanto muitos se jogavam sobre a criatura e desferiam mordidas pelo corpo da fera. Eu consegui sair debaixo daquele ser. Juliana correu ao meu encontro e me ajudou a se levantar. E enquanto eu me arrastava tentando acompanhar os passos rápidos de Juliana, conseguimos uivos de dor e medo que aquele ser emetia. A matilha de cães conseguiu afugentar a criatura. Ela recuou correndo em direção à mata que margeava a rua. Por incrível que pareça, os cães o seguiram mata dentro. E por mais incrível que pareça, eles pareciam determinados a nos proteger. Mesmo eu estando com o corpo bastante debilitado, segurei firme na mão de Juliana. Então paramos de correr. E quando olhamos para trás conseguimos ver o lobisomem desaparecendo em meio ao breu da noite. Então ele adentrou a mata e só conseguimos ouvir a algazarra dos cachorros que o perseguiam. Para nossa surpresa, depois de já termos retornado o caminho da casa de Juliana, acabamos ouvindo barulho novamente na mata, mas desta vez eram os cachorros. E tão logo eles nos viram, correram em nossa direção. Eu e Juliana, como forma de agradecimento, acariciamos cada um deles, pois se não fosse por aqueles anjos de 4 patas, hoje não estaríamos aqui contando esta terrível passagem. Tanto eu como Juliana hoje temos consciência que devemos nossas vidas a esses leais guardiões de rua. Então, depois de chegarmos à casa de Juliana e a sua família prontamente me socorrer, contamos tudo o que nos aconteceu. Sua família não parecia nada espantada com o que acabara de ouvir. Seu pai simplesmente me falou que jamais acreditara em tudo que já ouvira sobre esta tal criatura. E com um olhar bastante assustado ele acabou falando que seu pai em vida já havia o alertado sobre o lobisomem que rondava aquela região. Ninguém na cidade acreditou nos acontecimentos daquela noite. Acharam que foi apenas uma história de terror inventada para assustar crianças. Mas tanto eu como Juliana temos a mais plena certeza que tudo o que nos aconteceu durante aquela noite foi completamente real. O lobisomem que nos atacou nunca mais foi visto na região. Nem boatos e nem comentários foram ouvidos sobre aquela famigerada criatura. E eu, depois deste acontecimento, nunca mais abusei por aquelas ruas durante a noite. E agora que eu e Juliana nos casamos, quando vamos visitar a sua família não voltamos tão tarde para nossa casa. Júnior, obrigado por contar esta triste parte de nossas vidas. E também agradeço pela atenção que você nos deu. Cordiais uivos a todos. Boa noite.